possível que a casa de Efraim seja a igreja? Pergunte para você mesmo, quando você terminar de ler, que na verdade você estará perguntando ao Espírito Santo. Você vai ver que não tem a menor possibilidade. Nós fazemos parte da comunidade de Israel. Naquele tempo, ninguém poderia chegar lá e dizer que iria habitar a terra de Israel, ou que faria parte agora da terra de Israel, porque Paulo disse. Mas ele estava falando de um Israel espiritual que haveria de herdar aquela terra e, através daquela terra, reinar sobre o mundo. Não é gloriosa a profecia? Não é maravilhoso que os irmãos saibam isso? E não é triste ver pastores como esse lutando para que as pessoas não entendam isso? Nenhuma possibilidade de que a igreja esteja cumprindo profecias direcionadas à casa de Efraim ou ao reino do norte. Tá? Isso aí é uma forçação de barra, é forçar a amizade. Aí, ok, qual é a vaca sagrada desse povo? Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus. Tudo bem com vocês, irmãos? Espero que sim. Hoje eu queria estudar um assunto com vocês muito importante. Antes de começar o vídeo, uma observação, irmãos. Eu queria pedir para vocês aqui uma paciência para eu introduzir o vídeo. Uns 10 minutos de introdução. Nesses 10 minutos, eles vão ser essenciais para vocês compreenderem o todo o restante do vídeo. E eu estou aproveitando para indicar links de alguns estudos nessa introdução de 10 minutos que eu vou dar para vocês. Eu vou deixar o tempo no comentário fixo do momento exato que eu começo a mostrar o vídeo do pastor Jefferson Neto. Mas eu não estou fazendo isso para vocês pularem a introdução. Caso vocês forem assistir uma segunda vez, aí eu vou deixar o tempo para ficar mais fácil, tá bom? É isso daí que eu queria, é só essa observação que eu queria que vocês prestassem atenção. Eu fiz questão de analisar palavra por palavra do vídeo que eu vou mostrar para vocês. Já é a terceira vez que eu escuto o vídeo e eu queria expor para vocês a diferença, irmãos, entre você se relacionar intimamente com a palavra de Deus e você lutar para sustentar doutrinas de homens. Então esse é um vídeo que eu queria que vocês ouvissem com paciência. É um vídeo que não é só para ser ouvido, tem um determinado ponto do vídeo que ele vai ter coisas visuais, que eu vou mostrar para vocês na Bíblia. Vou escrever, pontuar, dar zoom. Então, quando chegar nesse momento, se você estiver só ouvindo, para de ouvir e assista a tela. Não precisa assistir o tempo todo, tá bom? Caso você é acostumado mais a ouvir, né? Eu sou assim, eu sou acostumado mais a ouvir. Só se tiver muito mapa mental, essas coisas assim, aí eu assisto. Irmãos, eu escolhi o Jefferson Neto hoje. E eu queria que vocês compartilhassem esse vídeo, irmãos. Vocês fazendo isso, vocês vão ajudar muita coisa no reino de Deus. Sabe por quê? Porque se eu não fizer isso agora, se vocês não fizerem isso agora, isso que ele está falando aqui vai crescer e vai atrapalhar mais ainda as pessoas, não de serem salvas, mas de compreenderem as camadas profundas do Senhor. Então, irmãos, eu escolho aqui, estou falando do pastor Nathan Rufino, do Jefferson Neto, também tem o Lamartine Pozzella, que eu vou mostrar para vocês o vídeo dele das festas. Não pensa, irmãos, que eu estou gravando esse vídeo aqui feliz, pensando, nossa, quantos conteúdos eu tenho, esses pastores são uns arrogantes, uns lixo que não presta para nada. Não pensa que é essa a mensagem que eu estou querendo passar para vocês. Eu estou querendo mostrar para vocês a diferença entre a verdade e o engano. Mas eu acredito, irmãos, por analisar as palavras desse pastor, que ele realmente tem um entendimento bloqueado. Ele acredita no que ele está falando, assim como ele pode dizer o mesmo para mim, que eu acredito no que eu estou falando. Mas, irmãos, após analisar os textos, após analisar o que ele está falando, e nós vamos ver um longo período dessa parte do vídeo dele, eu nunca vou passar um longo período tão grande como agora, vocês vão perceber a sagacidade das coisas, irmãos. Eu queria que esse pastor, ele tivesse nas redes agora, não só consolando as pessoas por causa de coronavírus, ou dando mensagens, aquelas mensagens que as pessoas precisam ouvir, sabe? Para cada semana se renovar. Eu queria que ele estivesse falando a escatologia verdadeira, preparando o povo para a grande tribulação, irmãos. Porque como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 14, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha?
Em 1 Coríntios 15, ele fala que a igreja será arrebatada numa última trombeta. Tem trombeta que acorda o povo e preparam eles para a batalha. Haverá batalha. E tem trombeta que arrebata. É o ministério das 7 trombetas, confirmadas pelo Senhor no Apocalipse. Então eu queria que ele estivesse anunciando isso. Mas não, irmãos, ele desprepara a pessoa para o momento. Vai ser envergonhado diante dos 12 tronos dos 12 apóstolos. Não vai perder a salvação. Se ele estiver lutando contra a carne, e ajudando as pessoas a lutarem contra a carne, não vai perder a salvação. Mas se ele causar algum dano para a igreja, que vai ter que passar pela grande tribulação, ele vai ter que prestar contas de cada palavra que ele está dando, assim como qualquer outro pastor. Eu estou usando ele como referência, porque ele entendeu, conheceu, não é que entendeu, conheceu a mensagem das 2 casas de Israel, ele foi no meu canal, ele viu os vídeos. Não é o caso do Nathan Rufino, que desprezou. Eu conversando com ele pelo Telegram, ele desprezou, ele não quis saber, ele não falou nem bem e nem mal. Abre aspas, se bem que agora ele está querendo falar mal. Ele já está começando a falar mal. É um dos próximos vídeos que eu vou mostrar para vocês. Tem que tomar cuidado. E ele é liso. O Nathan Rufino se aproveita do português limpinho dele e de uma boa retórica, expressão boa, que são coisas necessárias para quem prega, para disseminar o engano. Assim como esse daqui é mais calmo, mas ele passa uma aparência de mestre, assim como Lamartine Pozzella. Dos que pregam o arrebatamento secreto, o pior é o Lamartine Pozzella. Na verdade, ele também, porque ele tem a mesma linha do Lamartine Pozzella. Um arrebatamento em 3 fases. Como eu já falei para vocês, não vou falar agora, fecha aspas. Então, irmãos, queria que vocês prestassem bem atenção. E nós vamos ver na Bíblia. E eu vou mostrar para vocês a sagacidade dele. Porque não pensa que ele é bobo. Aqui, no vídeo, ele vai estar fazendo um papel de bobo. Mas ele sabe o que ele está fazendo. Acontece que esses pastores, não Lamartine Pozzella, mas esses pastores, eles escrevem livros e eles vendem livros. E o que eles escrevem, eles aprendem de livros. Tanto é que eles indicam os livros dos quais eles aprenderam. E usam a Bíblia como referência. Se você escrever livros e vender, mesmo que você estivesse ensinando o correto, eu acredito que isso também vai entrar no julgamento dos 12 apóstolos. Se você estivesse escrevendo o livro e vendendo a verdade. Agora, se você está escrevendo o livro para vender a mentira, o engano, e através disso lucrar muito ou pouco, isso vai ser grave no dia do juízo. Porque todos nós haveremos de estar diante dos 12 tronos, dos 12 apóstolos. E lá nós vamos ter que dar contas do que nós estamos falando. Se você quiser entender o que eu estou querendo dizer com esses 12 tronos e com esses 12 apóstolos, eu vou deixar para vocês um link na descrição. Tá bom? De um vídeo que eu falo sobre isso. Eu não fundamentei tudo, mas eu falei o que eu falei ali, tá claro. Nós haveremos de estar diante dos 12 tronos, dos 12 apóstolos, e lá eles irão nos julgar. Eles irão julgar as 12 tribos de Israel. Ninguém melhor do que eles para julgar a gente, se a gente usa as cartas deles para doutrinar as nossas doutrinas, para basear, fundamentar as nossas doutrinas. Se eu estiver ensinando errado as 2 casas de Israel ou as festas e com isso causar algum tipo de dano na igreja ou bloquear a mente delas, quem seriam as melhores pessoas para me julgar? Os apóstolos, porque eu uso as palavras deles dizendo que eles falaram tais coisas quando eles não falaram. Entendeu, irmãos? Então, ok, eu vou passar o vídeo aqui para vocês, eu vou dando pausa no vídeo e vou comentando. Tá bom? E aí, através dos comentários da fala dele, vocês vão compreender. Então, o vídeo é esse daqui, irmãos. Efraim não é a igreja. Olha o título do vídeo. O vídeo ele tem 325 likes e 56 dislikes.
Não é um vídeo muito acessado, mas ele tem ali 2.848 visualizações. Mas vocês vão ajudar. Eu vou, num certo momento do vídeo, eu vou sugerir algo para vocês. Vamos passar o vídeo e vamos ouvir o que ele está falando. Tem muito sentido, né? Essa noção do midi-tribulacionismo, ou pré-ira, que as pessoas separam uma coisa da outra, não fazia muito sentido. O que eu fiz? Eu adotei o pós-tribulacionismo. Porque o pré, na época, era um patinho feio. Adotei o pós-tribulacionista e fui pós-tribulacionista uns bons anos, até que eu comecei a estudar a Bíblia pela perspectiva judaica. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem que vocês acham que entende? Pausei aqui. Olha que raridade. Ele diz que foi pós-tribulacionista longos anos, até que ele começou a estudar a Bíblia pela perspectiva judaica e se tornou pré. Já é uma coisa, já é um paradoxo aí, né? Porque é natural que as pessoas sejam pré e depois, por estudarem a Bíblia, se tornem pós-tribulacionista. Ele era pós e se tornou pré. E ainda vai se basear em judeus. Irmãos, a maioria dos judeus que acreditam no Senhor Jesus, eles são pós-tribulacionistas. A maioria. Existe pessoas que são pré? Claro que existe. E eu vou mostrar um aqui para vocês que vocês vão ficar de boca aberta. E isso vai quebrar as pernas do pastor Jefferson Neto. Desculpa usar essa expressão, mas vai ser necessário. Entendeu? Só aqui já vale um comentário. E você vê qual que é a jogada do assunto? Aqui ele vai acabar a fala e vai direcionar a fala diretamente para desconstruir a doutrina da restauração das duas casas de Israel, sendo a igreja entrando, participante do mistério de Deus e entrando pelas 10 tribos. Ele vai se esforçar ao máximo para desconstruir isso. Ou seja, ele conheceu de alguma maneira isso. Só que ele vai torcer a mensagem oficial, ele vai torcer os meus vídeos, tudo que ele pode torcer, ele vai torcer, e eu vou provar para você que ele está torcendo. Não sei se propositalmente, não sei se ele entendeu, mas ele está fazendo uma jogada suja, ou se ele realmente não foi capaz de compreender. Mas vai ficar claro isso para vocês. Entende melhor de profecia veterotestamentária. Um rabino desse aqui, judeu, que fala hebraico como você come arroz, que lê os originais da Bíblia na sua língua original, um homem como esse aqui que estuda a Bíblia há 30 anos ensinando a Torá na sua língua original, ou um Zé das Couve qualquer que abriu um canal aí no YouTube e começa a repetir igual papagaio o que ele ouviu dos outros. Ele mencionou um judeu aqui, não é? Porque em um determinado ponto do vídeo, eu vou pôr aqui para vocês, só para vocês ouvirem. Ele vai apresentar um judeu, ó. Is I'll take a stick called Ephraim, I'll take a stick called Judah, I'll put them two together, I'll make them one in the hand of the Lord. O Senhor falando para Ezequiel pegar um pedaço de madeira representando Judá, um outro pedaço de madeira representando Efraim e colocar os dois juntos e uni-los. Vou passar. Que a comunidade judaica e os rabinos judeus, ou a parte messiânica e a maioria dos ortodoxos, acreditam piamente que a casa de Efraim ainda está espalhada pelas nações e que essa casa de Efraim vai literalmente voltar e se unir à casa de Judá. Aqui ele procurou um americano judaizado ou um judeu americanizado para ensinar besteira, ou seja, essa besteira já vem de fora. A pessoa se preocupa em ensinar a mensagem das duas casas de Israel e sendo tudo judeu, se unindo com judeu é uma coisa muito maluca. Mas eu quis mostrar isso para vocês para contextualizar a própria fala dele aqui no tempo de 36 minutos. Continua, vamos continuar. Tenha paciência. Veja, que as duas casas existem, há promessas de restauração das duas casas, mas as duas casas continuam sendo Israel. E a igreja é um outro organismo, que é unida a Cristo, que é a videira, ou a oliveira, como está predito no Novo Testamento. Mas eu quero mostrar para vocês agora duas coisas para eu poder terminar, porque eu não posso estender muito mais do que isso,
Primeiro eu quero que você guarde isso aí, leia, estude com cuidado. Pega Ezequiel 37, quando terminar aqui a live, pega Ezequiel 37, abre a sua Bíblia com uma caneta e um marcador e leia Ezequiel 37, do começo até o final. E quando você terminar de ler até o final, pergunte para você mesmo, é possível que a casa de Efraim seja a igreja? Pergunte para você mesmo, quando você terminar de ler, que na verdade você estará perguntando ao Espírito Santo. Você vai ver que não tem a menor possibilidade, nenhuma possibilidade de que a igreja esteja cumprindo profecias direcionadas à casa de Efraim ou ao reino do norte. Tá? Isso aí é uma forçação de barra, é forçar a amizade. Aí, ok, qual é a vaca sagrada desse povo? Mais um comentário aqui. Um pouquinho antes, ele leu Ezequiel 37 e ele leu tudo e mostrou que ali era só judeu. Por incrível que pareça, ele acredita que quando Jacó cruzou as mãos sobre os filhos de José, ele profetizou, Jacó, inspirado pelo Espírito Santo, profetizou que Efraim seria uma multidão de nações. No hebraico é plenitude dos gentios. Na nossa Bíblia está escrito multidão de nações, mas no hebraico é plenitude dos gentios, a mesma expressão que aparece lá em Romanos 11. Ele acredita que quando Jacó fez isso, Jacó estava profetizando que Manassés seria multidão de nações, mas seria judeus. Isso já é um ponto difícil, impossível de compreender, né? Judeu é judeu. Por mais que eles estejam espalhados pelas nações, eles não são gentios. Quando Jacó cruzou a mão e profetizou isso sobre Efraim, ele não estava querendo dizer que Efraim se tornaria uma multidão de gentios porque estaria espalhado entre as nações. Ele diz que Efraim se tornaria a plenitude dos gentios. Seria uma multidão de gentios. E quando Jacó fez isso, ele não estava enxergando, e ele fez isso logo em Gênesis 48, ele fala o porquê. Ele fala, o Deus Todo-Poderoso que esteve comigo, disse que de mim iria sair uma multidão de povos. Em Gênesis 35, a partir do verso 9, Deus fala para Jacó que dele iria sair uma multidão de povos. Dele. E aproveita no mesmo contexto para dizer, teu nome é Jacó. Não se chamarás mais Jacó, Israel será o teu nome. Mudou o nome de Jacó para Israel e disse, de você, Israel, sairá uma multidão de povos. Como que ele vai dizer que os judeus se tornam uma multidão de gentios? E aí a igreja seria um terceiro organismo de multidão de gentios para se unir com o segundo organismo de judeus, multidão de gentios, que vai se unir com o primeiro organismo de Judá. Fala a verdade, irmãos. Ou é glúten, ou é falta de sono, ou é cegueira espiritual, mas até onde eu vi, as três coisas juntas. Porque é muita doideira. Entendeu? Agora, ele vai ler Efésios 2. O mestre aqui vai explicar para você, com 30 anos de teologia, ele vai explicar para vocês Efésios 2. E ele chama isso de vaca sagrada. Porque Efésios 2 é um dos textos que a gente mais usa. Mas não tem só Efésios 2. Tem Romanos 9 e 11 e tem Gálatas. E na verdade, tem muitas palavras do Senhor Jesus. Será que o Senhor Jesus entendeu as profecias de maneira errada? É claro que eu não vou poder abordar as palavras de Jesus aqui nesse vídeo. Fica para próximos, mas nós vamos olhar Efésios 2. E eu vou mostrar para você a sagacidade dele ao ler Efésios 2. Ele vai torcer as minhas palavras, ele vai torcer os vídeos, ele vai torcer um monte de coisa, vai pular textos de propósito para fazer a explicação dele fazer sentido. Mas eu desafio ele a explicar Efésios 2, ponto por ponto, referência por referência. Eu desafio. É possível que a casa de Efraim seja a igreja? Pergunte para você mesmo, quando você terminar de ler, que na verdade você estará perguntando ao Espírito Santo. Você vai ver que não tem a menor possibilidade, nenhuma possibilidade de que a igreja esteja cumprindo
cumprindo profecias direcionadas à casa de Efraim ou ao reino do norte. Tá? Isso aí é uma forçação de barra, é forçar a amizade. Aí, ok, qual é a vaca sagrada desse povo? Efésios 2. Eles pegam Efésios 2 e eles entendem que Paulo está dizendo que a igreja, os gentios, agora estão geneticamente conectados com a casa de Efraim ou com Israel. É isso que eles entendem. Quem prega a mensagem das duas casas de Israel de maneira correta jamais vai dizer o que ele diz. E ele viu os meus vídeos e sabe que é impossível a igreja estar geneticamente unida com a casa de Israel. Isso é impossível. O que importa, irmãos, é a fé. Nós somos salvos pela fé. Mas a salvação que vem pela fé é uma salvação fundamentada nas Escrituras. E quanto mais você conhece do Senhor e mais você prossegue em conhecer, mais você fica liberto de doutrinas humanas. Entendeu? Então, o que ele está falando aqui, ele está querendo representar toda a pregação de qualquer pessoa, de qualquer canal, nessa fala dele. E isso é um engano. Por isso que dá trabalho. Lembra que eu falei que ia ser um vídeo comprido? Porque dá trabalho desmisturar o que ele mistura. Entendeu? Então vamos prosseguir. Porque eles desconectam esse texto de um outro texto que eu vou mostrar para vocês. Capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Isso aqui eles não dizem. Tá vendo? Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Nós não somos mais. Razão do porquê? Não há lugar para a igreja na grande tribulação. Tá? Como os outros também. Verso 4. Mas Deus que é rico. É difícil entender esse pensamento dele, né? Esse ponto do vídeo é um ponto-chave que eu deveria até conectar com outros vídeos. É um padrão. Todos os pastores pré-tribulacionistas, quando vem a palavra ira nas cartas do apóstolo Paulo, eles conectam diretamente com a grande tribulação. Então ele subentendeu que quando Paulo diz que nós éramos filhos da ira, e a ira está na grande tribulação, então ele fica subentendido na mente dele que o apóstolo Paulo já está retirando a igreja da grande tribulação aqui nesse texto. Aí ele diz, isso eles não explicam. Irmãos, isso é uma babaquice enorme. Achar que o período da ira de Deus está ali na grande tribulação. Paulo diz que ninguém escapará da ira de Deus. João disse que... Ele usou a mesma expressão de Paulo. Ele disse, ó raça de víboras, quem vos induziu a escapar da ira de Deus? Às vezes alguém pode pensar que João Batista estava falando isso. Raça de víboras, quem vos induziu a escapar da grande tribulação? Isso é muito tosco, irmãos. A ira de Deus é o lago de fogo. E logo em seguida, após João ter falado isso, ele acrescenta o lago de fogo. Ele diz que Deus vai colocar o trigo no seu celeiro e a palha vai queimar num fogo inextinguível. A ira de Deus está lá no lago de fogo e vai começar nas taças da ira de Deus. Então, se a ira de Deus estivesse na grande tribulação, todos os que viveram antes, os perversos que viveram antes, escapariam da ira de Deus. Tá vendo a conexão tosca dele? Acho que valeu, né? Valeu esse comentário aqui. Riquíssima em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco. Aí o verso 8 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aí o verso 11, que é onde começa o que eles acham
que é fundamento para dizer que Efraim e a igreja são a mesma coisa, diz assim, portanto... Tem que pausar de novo. Ele me força a pausar o vídeo toda vez. Irmãos, ele leu Efésios 2, 5, 6, 7, chutou tudo. Vocês sabem que em Efésios 2, versos 5 e verso 6, o apóstolo Paulo está extraindo textos lá de Oséias capítulo 6, aonde Efraim e Judá estão testemunhando que haveriam de alcançar a ressurreição ao terceiro dia. É Efraim e Judá que está dizendo, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará, depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará. É Efraim que está dizendo isso. O Espírito Santo está mostrando para a gente que haveria um povo que conheceria a palavra de Deus e que pregaria a restauração das 2 casas e que alcançariam a ressurreição ao terceiro dia. E quem é que ressuscita ao terceiro dia? O Senhor Jesus. E lá no texto é Efraim que está dizendo isso. E o apóstolo Paulo aplicou isso para os gentios. Ele não está tratando aqui da restauração das 2 casas sem falar dos gentios. Ele está falando dos gentios. Mas ele pulou tudo isso. Ele deu um salto. E ainda ele vai dizer que é o verso 11 que a gente foca. Não é só o verso 11. Os versos anteriores também. Por que ele não explica isso que eu estou falando? Eu já cansei de fazer vídeos... Já cansei não, eu não vou me cansar disso. Mas eu já fiz muitos vídeos citando esse ponto e dizendo para ele explicar esse ponto. Ele não explica. Eu quero ver ele ler Efésios 2, versos 5, 6, 7... E lá em Oséias 6, sem falar, não tem nada a ver com a igreja aqui. Não tem nada a ver com os gentios. Eu queria ver ele, ou Natan Rufino, ou qualquer outro pastor, fazer isso. Pular fica fácil. E mesmo o pulo que ele deu, ele vai cair na mesma bosta. Fica olhando. Lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios, na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Gente, esse versículo 11, desmonta completamente o circo. Você prestou atenção no versículo 11? Esse versículo sozinho desmonta o circo, olha aqui. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens. O que Paulo está dizendo aqui, gente? Paulo está dizendo que nós não somos judeus. Na carne nós somos gentios. Então, o que vem daqui para frente, o que o texto vai dizer daqui para frente, não se trata de uma junção genética. Você vê onde ele está focando? Ele está focando aonde não faz o menor sentido. Como se a doutrina das 2 casas de Israel, pregada de maneira corretamente, estivesse dizendo que os da casa de Efraim são judeus. Por que ele está fazendo essa ligação, irmãos? Não existe... Acho que não existe ninguém, nem os que pregam a doutrina das 2 casas de Israel de maneira incorreta, que chega a afirmar que os gentios são judeus. Não existe. Então ele está focando em nada, sabe? Ele está colocando o holofote onde não tem nada. E torcendo a mensagem, é claro. Ele tem que fazer isso, né, para a fala dele fazer sentido. Está lutando para bloquear a mente das pessoas de conhecerem a glória do Senhor. De conhecer o processo de salvação, a mensagem que transforma vidas. A mensagem que faz a gente penetrar nos profetas, conhecer muito mais as palavras dos apóstolos, entender muito mais Apocalipse. Imagina como isso deve entristecer os anjos do Senhor. Que a igreja, que a casa de Efraim se tornou a igreja de hoje. Eles se espalharam por aí, foram se reproduzindo, e hoje eles são a igreja que está por aí. Inclusive, um dos comentários que o rapaz colocou no meu canal aí, ele está por aí, vocês podem procurar. Olha só o grau de inocência desse rapaz. Um rapaz ou uma moça, não lembro agora. Ele falou desse jeito. Como que você pode garantir que eu não sou judeu?
E se em algum momento lá atrás um dos meus antepassados eram judeus, quem sabe o meu bisavô, quem sabe o meu tataravô, quem sabe? Olha o grau de inocência desta pessoa. O camarada vai desenvolver uma teoria, uma tese, baseada em achômetro. Não, pode ser que eu seja judeu. Ele está usando um comentário de uma pessoa, se é que existiu esse tipo de comentário, porque você vê que ele é mestre em torcer. Se é que existiu esse tipo de comentário, ele está usando esse comentário para representar todos os outros. Como se eu mesmo ou qualquer outra pessoa ensinasse que nós somos judeus. Olha só, você acha que ele é um bobo alegre, né? Mas você acha que ele não sabe que existe uma outra alternativa e que essa que seria correta, que ele deveria estar falando em cima dela? É claro que ele sabe, só que ele prefere esse caminho, que é mais fácil, torcer a palavra. Porque se existe uma pessoa que chegou a comentar isso no vídeo dele, então são dois bobos alegres. Dois bobos, um discutindo com o outro. Entendeu? Então, continua aí ouvindo essa besteira. Porque pode ser que isso, pode ser que aquilo. O que Paulo está fazendo logo na abertura do assunto? Ele está deixando claro que esta unidade que ele vai falar daqui para frente não é uma unidade genética. Ele não está dizendo que os dois povos foram feitos um, geneticamente falando. Ele está falando de uma unidade espiritual. Olha o verso 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ok, de acordo... Irmãos, para o vídeo ficar mais curto, vamos fazer o seguinte. Esse vídeo aqui, ele mostra um judeu, ele explica Efésios 2, nesse nível aí que vocês estão vendo, que seria um nível padrão para os pastores pré-tribulacionistas. Eles explicam nesse nível, e ele vai ler Efésios 2 até o 22 e não vai comentar nada. Vocês já viram uns vídeos que eu mostro que Efésios 2, ali quando Paulo fala que nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo a principal pedra angular, nós estamos formando um edifício para a morada de Deus, é assim que ele termina o capítulo 2. Vocês já viram uns vídeos meus que eu mostro que Paulo está tirando isso de Zacarias 8, da reconstrução do templo físico que estava sendo construído lá na época? Irmãos, é maravilhoso compreender de onde o apóstolo Paulo está tirando essas coisas. Para escrever Efésios 2, ele se baseou em Oséias 6, em Oséias capítulo 1, em Zacarias capítulo 8, mas com todos os seus contextos. E ele entendeu que aquele templo físico que estava sendo edificado na linha do tempo das 70 semanas era uma figura da igreja. Por isso que ele disse que a pedra angular é Cristo e nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, porque em Zacarias 8 aparece a mesma linguagem. E lá em Zacarias 8, se vocês já assistiram, vocês vão se lembrar. Se não assistiram, eu vou deixar o link no comentário fixo e vou deixar aqui para vocês a fala, para ver se vocês se interessam. Lá em Zacarias 8, Deus manda a casa de Israel se esforçar para edificar a casa do Senhor. Ele fala: se esforcem, ó casa de Judá, ó casa de Israel, e edifiquem o templo. Mas a casa de Israel havia sido rejeitada por Deus. Zacarias profetizou depois de Oséias, e Oséias profetizou a rejeição. E ela foi rejeitada quando ela foi para cativeiro, e não voltou mais. A casa de Israel jamais poderia edificar o templo naquela época, e de fato não edificou. Mas Deus manda a casa de Israel se esforçar para edificar o templo. Será que Deus estaria se contradizendo na sua própria palavra? Se o que o Jefferson Neto está falando a respeito da casa de Israel é verdade, então a profecia falhou, porque Deus manda a casa de Israel, que seria, no caso, um segundo organismo, sendo os judeus, multidão de gentios, edificarem o templo naquela época, e eles não poderiam edificar porque foram rejeitados por Deus. E eles só voltariam a ser povo de Deus quando Jesus viesse, segundo a interpretação dele mesmo. Então a profecia daquela época caiu por terra. Agora, a casa de Israel que está lá em Zacarias 8 é a casa de Israel que somos nós,
O fundamento seria Cristo, figurado naquele fundamento que foi posto lá naquela época. A linha do tempo é 70 semanas. E o edifício para a morada de Deus em Espírito somos nós. E Paulo deu um checkmate quando finaliza Efésios 2 falando disso. Ele leu e não entendeu. Entendeu? Não entendeu? Se você não entendeu, assista ao link que eu vou deixar para você no comentário fixo. Então, irmãos, aqui eu quero já dar uma finalizada no vídeo, mas pode ver que nós estamos aqui, nós estamos no tempo 42 de 1h04, certo? Então tem tudo isso daqui pela frente ainda. Só que essa parte, Tudo com Ezequiel 37, essa parte, ele vai explicar Romanos 11. E essa parte de Romanos 11 eu quero deixar para um vídeo à parte, continuação desse, tá bom? Então aqui eu vou ler para vocês um texto em Efésios 2 e vou ensinar para vocês como vocês devem argumentar ou contra-argumentar com pastores que se levantarem contra a doutrina das duas casas de Israel, ou até mesmo como vocês devem explicar para ensinar a palavra de Deus. Em Efésios 2, tá? Uma maneira de falar diferente, que eu nunca falei. E resumida. Tá bom? Então aqui, após eu fazer isso, eu quero finalizar o vídeo. Tá bom? E no próximo vídeo a gente continua por Romanos 11, que é seguimento desse estudo. Então vamos lá em Efésios 2. Aqui eu finalizo. Já falei para vocês que ele vai ler de Efésios 2 até o 22 e não vai explicar mais nada. E vai partir para Romanos 11. Então vamos ler aqui Efésios 2. Vou buscar aqui pra gente. E vamos ver o texto que ele pulou. Aqui, verso 5. Vamos ver a partir daqui, tá bom? Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Aí o apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos. Então nós vamos ler aqui, irmãos, a partir do verso 5. A partir daqui. E vamos ver os textos que ele pulou, a explicação que ele não quis dar. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Aí Paulo acrescenta: pela graça sois salvos. Irmãos, vida juntamente com Cristo, como está aqui. Ou seja, ao terceiro dia. É uma referência para Oséias 6. E aí diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está aqui, ó. Quem é que alcança a ressurreição ao terceiro dia? Judeus e gentios. Aí o apóstolo Paulo diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Aí o apóstolo Paulo frisa de novo aqui: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ok, esses textos aqui, vocês sabem que o apóstolo Paulo está sinalizando para Oséias 6. E ele está aplicando o que foi dito em Oséias 6 para a igreja. Isso ele não explicou. Agora, quando chega nesse ponto aqui, verso 11, diz assim: portanto, lembrai-vos que outra hora, vós gentios, na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, vê que, o que ele fez aqui, irmãos? Ó, quando ele diz aqui, portanto, lembrai-vos de que outra hora, vós gentios na carne, ele quer pegar essa parte aqui e ir direto aqui, ó. Estáveis sem Cristo. Ele quer dizer, irmãos, vocês devem se lembrar, tá aqui, de que outra hora, vós gentios na carne, estáveis sem Cristo. Ele quer levar a gente direto aqui. Verso 12. Anota esse verso que ele é muito importante. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, e aqui é a expressão-chave, a qual a gente tem que focar. Separados da comunidade de Israel.
O que vocês acham que quer dizer isso daqui? Separados da comunidade de Israel. Está aqui. O que vocês acham que quer dizer isso? Irmãos, quando o apóstolo Paulo usa o termo aqui, comunidade de Israel, ele está falando casa de Israel. Nós estávamos separados da casa de Israel. Porque a casa de Israel foi rejeitada, deixou de ser povo, mas Deus promete trazer ela de volta. E quando ele traz ela de volta, ele aproveita para abrir oportunidade para todos os gentios de qualquer língua, nação, para se cumprir as promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. Então ele só trocou a palavra aqui, casa de Israel, por comunidade de Israel. Então volta no texto e pensa. Ele diz aqui, naquele tempo estáveis sem Cristo e separados da comunidade de Israel, certo? Estranham as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora, nós temos Deus no mundo, não temos? Vou rabiscar aqui para vocês verem. Nós temos Deus no mundo, não temos? Está aqui. Nós temos Deus no mundo, então nós não somos mais estranhos às alianças da promessa. Não somos mais estranhos. Então nós não estamos mais separados da comunidade de Israel. Entendeu? Porque agora nós temos Cristo. Está aqui. Nós temos Cristo. Então, presta atenção aqui no texto. Vou focar aqui para vocês. Se nós temos Cristo, nós não estamos mais separados da comunidade de Israel, não somos mais estranhos às alianças da promessa, e agora temos esperança em Deus, porque temos Deus nesse mundo. Então foca aqui agora. Separados da comunidade de Israel. O que o apóstolo Paulo estava falando aqui? Será que ele estava falando que todo gentil agora tinha um documento, poderia chegar lá e dizer: ah, o apóstolo Paulo pregou que eu não estou mais separado da comunidade de Israel. Está aqui, ó. Carta dele. Então agora eu faço parte de Israel. Será que era isso que o apóstolo Paulo está ensinando? Israel. Está usando a palavra Israel. E ele disse, agora vocês não estão mais separados da comunidade, ou seja, do povo de Israel. Mas será que a carta dele era um documento para dizer que agora eu sou um israelita e faço parte ali da nação de Israel? Claro que não. Ele está dizendo que você faz parte agora do Israel de Deus, do Israel restaurado. E ele já mostrou que esse Israel restaurado são ambos os povos que se unem e formam um novo homem. E alguns versos anteriores, ele já fala que ambos os povos é Efraim e Judá, baseado em Oséias 6, que contextualizando o profeta, pega lá de Oséias 1. E acontecerá que a casa de Israel e a casa de Judá, junto com seu cabeça, subirão da terra, porque grande é o dia que Deus semeia. Entendeu, irmãos? Então nós fazemos parte da comunidade de Israel. O que significa isso? Da casa de Israel. E o termo casa de Israel serve tanto para as 10 tribos como para todo Israel restaurado. Porque o termo casa de Israel, antes da divisão das tribos, ela é usada para as 12 tribos. Pode procurar no livro da lei, casa de Israel, está falando para as 12. Depois Deus divide o reino e ele pega o termo casa de Israel e aplica somente para as 10 tribos, sem mistura, ainda é povo de Deus. E começam a se levantar os reis, e começam a se levantar os profetas, mas aí a casa de Israel fica perversa, e aí Deus rejeita a casa de Israel. E aí o termo casa de Israel, numa terceira fase, passa a ser aplicado para os gentios que estão espalhados nas nações. E numa quarta fase final, o termo casa de Israel volta a ser utilizado para as 12 tribos, só que agora com povos, línguas e nações fazendo parte do povo de Israel. Então são 4 fases para o termo casa de Israel. Isso que eu estou falando não é invenção. Como se diz, destrinchando o termo casa de Israel pelas Escrituras. Você pode verificar ponto por ponto do que eu estou falando e ver que está na Escritura. Por isso que em Jeremias 31, verso 31, quando o Senhor fala que vai fazer aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, aliança, irmãos, a nova aliança. Por que os gentios ficariam de fora ali?
Por que o Jeremias 31, verso 31, texto-chave para a nova aliança, por que o Senhor deixaria os gentios de fora daquela aliança? Não faz sentido. Por isso que quando ele vai falar da aliança, ele fala, e esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel. E não fala mais Judá, porque ali na casa de Israel estaria Judá. Quando ele faz a aliança, são duas casas. E quando ele fala que essa é a aliança que vai imprimir na mente e no coração, aí ele fala, essa aliança que eu farei com a casa de Israel. Porque quando termina a aliança, toda a lei dele estará imprimida em nossa mente e nós estaremos glorificados, ressuscitados diante dele. A casa de Israel. E se cumpre Ezequiel 37, que ele nesse vídeo torceu. Entendeu, irmãos? Então fica assim. Esse é o argumento que vocês vão usar. Foca nessa parte aqui. Agora, indo na Bíblia, foca nessa parte aqui, ó. Separados da comunidade de Israel. Toda vez que você for explicar isso daqui, você aplica a pergunta-chave. Será que o apóstolo Paulo está dizendo que nós fazemos parte lá da nação de Israel? Não. Não está dizendo isso. Mas ele está dizendo que nós fazemos parte do povo de Israel. Em qualquer nação que nós habitamos. Aliás, quando ele diz aqui, comunidade de Israel, ele sabe que um dia todos nós estaremos na terra de Israel e a partir dali governando o mundo inteiro. Por isso que a restauração das duas casas, ela vai se plenificar quando nós ressuscitarmos. O que Deus disse em Ezequiel 37? Que vai trazer os filhos que foram espalhados, ele vai juntar os dois pedaços de madeira e fala, eu vos levarei para a vossa terra. É o que o apóstolo Paulo está falando, só que ele está visualizando o futuro. Eu vos trarei para a vossa terra, como prometi. E Davi será rei sobre vocês, e haverá um só rebanho e um só pastor. As palavras que Jesus fala. Por isso que eu disse que tem muitas palavras que o Senhor Jesus fala. Registrada por João. E Jesus fala, eu tenho outras ovelhas, não desse aprisco, de um outro aprisco. A mim me convém reuni-las, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Direcionou para Ezequiel 37. E o que o apóstolo Paulo está falando aqui está baseado em Ezequiel 37. O que ele fala ali, aqui nesses pontos aqui, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, sois da família de Deus, aqui a palavra edificados, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Aí ele fala que nós estamos sendo juntamente edificados para a habitação de Deus em espírito. Ele está tirando isso daqui de Ezequiel 38. Então tem na mente do apóstolo Paulo Oséias 6, Oséias 1, Ezequiel 37, Zacarias 8. Eu falei Ezequiel 38, né, irmãos? Eu errei. Zacarias 8. Entendeu? Todos esses textos meditados e somados, né, a equação deles forma o que nós chamamos de Novo Testamento. Nós fazemos parte da comunidade de Israel. Naquele tempo, ninguém poderia chegar lá e dizer que iria habitar a terra de Israel, ou que faria parte agora da terra de Israel, porque Paulo disse. Mas ele estava falando de um Israel espiritual que haveria de herdar aquela terra, e através daquela terra reinar sobre o mundo. Não é gloriosa a profecia? Não é maravilhoso que os irmãos saibam isso? E não é triste ver pastores como esse lutando para que as pessoas não entendam isso? E compartilhe esse vídeo para que pessoas conheçam essa maravilha de ensino. Tá bom? Então tá certo, irmãos. Vou finalizar o vídeo aqui, vou dar continuação no vídeo a partir desse mesmo vídeo em Romanos 11. E lá tem novidade também, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor, até os próximos estudos. Não esquece do joinha aí no canal, de compartilhar, de se inscrever, tá bom? Sempre lembrando os irmãos que me ajudam aqui, que ajudam na minha vida, diretamente na minha vida.
Em tudo que eu como, em tudo que eu compro, os irmãos me ajudam. E por isso eu posso fazer estudos assim. Que o Senhor abençoe a todos. Que não falte trabalho para vocês, que não falte alimento na casa de vocês. Tá bom? Agradeço a todos e isso edifica a igreja. Tá bom? Obrigado por todos os irmãos que me ajudam financeiramente, voluntariamente. Que tudo isso seja convergido em santificação do nome do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor, irmãos.